Estatuto da Criança e do Adolescente, o tema de hoje é garantias processuais. Vamos lá? Galerinha, garantias processuais no ECA. Você, advogado, advogada, vai se deparar com um caso concreto em que vai ser indagado com relação aos direitos do seu cliente. Dá uma espiadinha aí com relação aos direitos do seu cliente nas garantias processuais. Coloquei aqui para vocês, então, o devido processo legal. Lembre-se, claro, obviamente, né? Nós vamos ter aqui, dentro da principiologia do processo, o devido processo legal. E aí, é claro, já pode puxar até uma setinha aí com relação à garantia de número 2, que fala do conhecimento e atribuição do ato infracional. Veja, gente, o que o devido processo estabelece como principiologia processual? O direito de conhecer o ato infracional que está sendo imputado contra o adolescente e também, galera, o direito de amplamente se defender. E aí você vai ter aqueles princípios processuais, né? O contraditório e a ampla defesa. O contraditório é a possibilidade de produção probatória. É você levantar contra as provas apresentadas provas. Documentos, elementos, testemunhas. Então, a cada prova apresentada, você apresenta também a sua prova, princípio do contraditório. E munido de todas as provas, você forma, por meio do princípio, também respeito ao devido processo, né? Mas ampla defesa, você forma a fundamentação necessária para defender os seus elementos, argumentos. O porquê você não foi, ou melhor até, se não quiser pleitear a absolvição por não autoria, mas quais são os elementos que possam ali minimizar o caso, né? Minimizar a gravidade do dano cometido por você, adolescente infrator. Você é advogada, redigindo a peça, né? Vai pensar em nome do seu cliente com a cabeça dele, pensando, poxa vida, o que eu vou levantar aqui de elementos? Então, por meio do contraditório, da ampla defesa, ambos os princípios integram o devido processo legal. Então, é assegurado o devido processo a crianças e adolescentes. Ah, professora, mesmo sendo adolescente infrator, ele tem o direito de conhecer o que está se alegando contra ele? Claro, gente. Então, se ele tem condições com relação às suas esferas de desenvolvimento de cumprir uma medida socioeducativa, ele também terá condições de conhecer o que se está levantando contra ele, certo? Então, conhecer o teor das argumentações narradas contra ele, né? Do ato infracional possivelmente cometido por ele. Então, eu coloquei aqui para vocês o pleno e formal conhecimento do ato infracional, tá? Ainda a igualdade na relação processual. Igualdade na relação processual. Quer dizer que o adolescente infrator ele pode ser confrontado com as vítimas, com as testemunhas, e produzir provas, levantar, em nome do contraditório da ampla defesa, todas as provas que, admitidas em direito, ele possa levantar, né? Esse jargão jurídico aí, quando você não sabe bem como descrever os pedidos, todas as provas admitidas em direito, né? Galerinha, brincadeiras à parte, cuidado com os pedidos na sua petição, hein? Ai, ai, ai. Mas, ó, falando sobre o adolescente, nessa igualdade, nessa paridade de tratamento, quando estiver sofrendo investigação, quando estiver sendo, então, alvo, né, de uma investigação pelo cometimento de um ato infracional, ele tem o direito de ser equiparado, tá, gente? Então, tratamento, né? E depois a defesa técnica por advogado, lembra, advogado que pode ser, é claro, advogado profissional, técnico, particular, constituído por procuração, ou pode ser defensor público, né, gente? Lembra que é assegurado também a defensoria pública para aqueles que necessitarem, né? Então, a defesa técnica por advogado é um direito do adolescente infrator. Como eu falei da defensoria pública, um outro tópico importante como garantia é a AJG, né, que você também vai pleitear aí para grande, não sei se grande parte dos seus clientes, depende da sua área de atuação, né, do seu nicho. Mas a assistência judiciária gratuita aos hipossuficientes. Claro que daí vai ter que se comprovar a hipossuficiência, né, minha gente? Olha, sob pena de má fé aí, pelo amor de Deus, né? Então, a AJG é direito também dos nossos adolescentes infratores. O direito de oitiva, gente, é uma particularidade muito interessante, tá? Ser ouvido pessoalmente.
aqui presta atenção com relação ao direito de oitiva. Por quê? A grande pergunta que não quer calar, né? Adolescentes devem ser ouvidos quando nós estivermos diante da colocação em família substituta. Então, nós temos que adolescentes são aqueles maiores igual a 18 anos, né? Então, até os 18 incompletos. Adolescentes devem ser ouvidos. Eu vou até colocar um Vzinho aqui já, ó. Adolescente, check. Também vai ser ouvido quando cometer ato infracional. E aí a pergunta que não quer calar é se crianças serão ouvidas. Veja, presta atenção, sublinha, coloca um asterisco aqui. Será que criança é ouvida, gente? O que vocês acham? O ECA dispõe sobre isso? Olha para a prof. O ECA fala que crianças poderão ser ouvidas. Ah, prof, mas a partir de que idade? O ECA diz assim, desde que suas esferas de desenvolvimento, seu estágio de desenvolvimento seja respeitado, crianças podem ser ouvidas. Logo, é válido dizer que desde que a criança se faça compreender, consiga comunicar de alguma forma, ela pode ser ouvida. Mas aí, é claro que a extração desse depoimento, dessa oitiva, vai se dar em um ambiente próprio, muitas vezes pelos profissionais que fazem parte dos serviços auxiliares da justiça, serviço social, psicólogos, dentro da salinha, né, toda enfeitadinha com os bichinhos lá na parede, dentro do fórum. Você já viu isso, essa salinha? Quando você vai lá assistir suas audiências, né, para conseguir o seu estágio. Você já viu a salinha do seu fórum aí da sua cidade? Geralmente é toda coloridinha, com os bichinhos na parede, né? Quer dizer, um ambiente que a criança se sinta confortável e não intimidada, tá bom? Serve para N conversas, né, esse ambiente. Muitas vezes é necessário conversas duras, difíceis, sobre guarda, tutela, adoção, não é? Então, crianças podem sim ser ouvidas desde que se respeite o estágio de desenvolvimento delas. Agora, os adolescentes, quando estiverem sendo ali colocados em uma família substituta ou alvo, investigados, de cometimento de um ato infracional, eles devem ser ouvidos, tá, galera? Acho que a maior pegadinha aqui com relação às garantias é essa. Depois, o direito de solicitar a presença dos pais ou do responsável legal durante qualquer fase do procedimento. É um direito do adolescente ter a companhia do seu pai, ser visitado pelo seu pai ou responsável legal, né? Ambos os pais ou responsável legal. Então, também é garantia processual. Lembra daquela historinha, né? De que nós não podemos manter o adolescente infrator incomunicável de um tudo, certo? Então, não vai existir uma solitária para adolescentes infratores. Essa comunicação, ela faz parte, é garantia processual do adolescente, ok? Então, a comunicação, inclusive em respeito ao direito à convivência familiar e comunitária, é direito do adolescente infrator. Com isso, galera, falamos sobre as principais garantias processuais estabelecidas pelo ECA. Um abraço, um beijo e até o nosso próximo tema.